metade de um desenho com uma cor e a outra metade com 100 cores. Essa caneta custa R$50 e eu comprei 100 cores dela pra ver se vale a pena. E esse vai ser o desenho. Outro dia eu percebi que eu não sei desenhar dragão, então eu fiz esse pra treinar. Eu contornei todo o desenho com nanquim e agora vamos pintar começando com uma cor. Eu escolhi o azul porque ele é um pouco mais fácil de sobrepor, então eu consigo fazer várias intensidades, um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Eu não pintei o desenho todo, eu tive que aproveitar o branco do papel pra eu poder trazer um pouco mais de dimensão pro desenho. Sinceramente, eu não gostei. É muito difícil pintar com uma cor só, o desenho fica sem graça, sem vida, sabe? Eu achei difícil pintar com uma cor só, mas sinceramente foi um exercício legal porque me obrigou a testar coisas novas, a pensar fora da caixa. Pra deixar o desenho um pouco mais interessante, eu fiz alguns detalhes com a caneta de contorno, que teoricamente não conta como uma cor, porque é como se eu estivesse desenhando com lápis. Eu não fiz a divisão do desenho exatamente no meio, porque eu achei que ia ficar sem graça, então eu decidi aproveitar essa ideia das cores e de uma cor só, e fazer como se as cores estivessem saindo da flor. Então eu fiz essa divisão meio circular. Agora vamos fazer outra metade com 100 cores diferentes. Conforme eu for usando as cores, eu vou marcar aqui a quantidade de canetas que eu já usei. A cor que eu mais tenho de caneta é definitivamente verde, então eu decidi pintar o dragão de verde pra eu poder tirar logo essas cores da frente. Eu comecei pintando o chifre, que eu tinha pintado de azul sem querer, então eu fiz um pouco mais puxando pro verde água. E eu fiz a mesma coisa na parte de dentro da asa, misturando um pouco do azul que já tava com o verde. Então basicamente eu usei os tons mais escuros de verde pra fazer a sombra e os tons mais claros pra fazer o ponto de luz. E só nisso eu já usei praticamente todos os verdes que eu tenho. A barriga do dragão, pra combinar com a parte de dentro da asa, eu decidi fazer com tons mais azulados. E pra usar o máximo de cores que eu tenho, eu fiz um degradê entre um azulado um pouco mais puxado pro verde água e um mais puxado pro cinza. O legal dessa caneta é que ela é a base de solvente, então eu consigo passar várias camadas uma por cima da outra e as cores vão meio que se misturando e no fim eu vou ter mais do que 100 cores nesse desenho. Depois que eu fiz todo esse degradê, eu voltei com a cor mais forte por cima de novo pra reforçar os detalhes. Agora, pra usar o cinza, que eu também tenho muito, eu fiz a sombra dos dentes. E sinceramente, tudo nesse desenho eu tô usando mais cor do que eu precisaria. Eu poderia fazer exatamente esse degradê do jeito que tá, só com 2 cores, mas eu usei 3 ou 4. Eu também usei o cinza pra fazer o olho e ficou essa sombra bem dramática. Agora que quase todo o desenho já tá coberto de verde e cinza, eu tenho que usar as outras cores. Eu tentei usar 5 tons diferentes de amarelo nesse pedacinho minúsculo do desenho. E obviamente que não deu certo. Eu acho que no final só umas 3 cores ficaram aparecendo, então eu vou contar como 3 e depois eu tento usar essas cores de novo em outra parte do desenho. Para as pétalas eu fiz um degradê de 4 cores diferentes, um na base, um na sombra, um na ponta e um no meio. E depois eu vim com uma cor mais escura pra fazer os detalhes. Essa mágica que tá saindo da flor eu decidi fazer o contorno todo de roxo porque é a cor que eu não usei ainda. E o fundo de azul claro eu também tentei usar várias cores. Nessa parte do desenho eu fui pegando vários tons de azul, verde, roxo e amarelo pra fazer todos esses detalhes. E eu fui colocando detalhe onde eu não colocaria normalmente, mas acabou ficando bem legal. Por enquanto o desenho tá assim e eu ainda não usei nem metade das cores. Eu não sei mais onde enfiar cor nesse negócio. Eu peguei 3 tons de azul mais escuros que eu não tinha usado ainda e fiz alguns detalhes na parte da barriga do dragão. E eu gostei de como ficou, então eu fiz a mesma coisa na parte verde. E eles não aparecem 100%, mas eles trazem um pouco mais de textura pra pele que eu achei que ficou muito legal. Os tons de lilás que eu não usei ainda, eu decidi fazer o olho. E eu ainda fiz um efeito de divisão de cor com rosa e azul. E eu ainda preciso usar umas 40 cores, então eu fui adicionando o máximo de coisa que eu consegui pra essa mágica em volta da flor. Agora realmente o desenho já tá quase todo pintado. Não tem mais espaço pra colocar cor aqui. Então eu decidi fazer alguns elementos a mais que não faziam parte, mas agora vão fazer. E eu vou usar neles as cores que ainda faltam. Eu poderia pintar o céu, mas tem 2 problemas. Primeiro, eu não quero. Vai dar muito trabalho. E segundo, ele é todo de uma cor só. Eu só conseguiria usar nele umas 2 ou 3 cores, não mais que isso. E eu ainda tenho muita cor pra usar. Eu tenho muito marrom e eu usei todos eles no chão. Eu enfiei marrom até onde não dava. Nas abelhinhas, na flor, eu usei os laranjas que eu não tinha usado ainda. E eu decidi fazer essa flor roxa com os tons que faltavam. Eu usei o bege pra fazer essa parte de fora e o cinza pra fazer a fumaça que tá saindo do dragão. Eu tenho 2 tons diferentes de preto e usei eles pra reforçar alguns contornos. Isso dá um total de 98 canetas. Ainda faltam 2 cores. Então eu usei essas 2 canetas aqui pra reforçar alguns contornos. Elas são verde e azul. Eu reforcei principalmente o contorno do dragão porque eu queria que ele destacasse um pouco mais da folha.
Eu finalmente terminei. Isso foi muito mais difícil do que eu pensei. Eu achei que fazer desenho com uma cor ia ser difícil, mas acabou que usar 100 cores em um desenho é pior ainda. Mas valeu a pena porque o resultado ficou muito legal. Me falem aí nos comentários outros desafios que vocês querem que eu faça. E pra provar que você assistiu até o final, coloca esse emoji no seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.